Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço pelas estrelas, né, que estão no céu, que deixam tudo mais bonito. E a gente vê que como o nosso planeta ele é incrível, né, muito rico, uma diversidade imensa. A gente vê em alguns livros e estudos, livros, por exemplo, do Robson Pinheiro, né, quando há seres de outros planetas, né, que falam que a gente sabe que cada planeta tem a sua beleza, né, mas que falam que a Terra é muito bela, muitas vezes mais do que o planeta que eles vieram, por causa da diversidade que tem aqui, diversidade de plantas, diversidade de animais. Você vê cada pôr do sol é diferente, todos os dias que você vê é uma pintura, uma obra de arte totalmente diferente. Então agradecer a esse planeta Terra que a gente vive, que é tão rico, que a gente deve cuidar dele. Hoje a gente vai falar de uma passagem bíblica sobre Jesus na casa de Zaqueu, né? O pessoal deve lembrar que há uns anos atrás fez sucesso uma música evangélica, talvez tenha sido a primeira e a única música evangélica ou religiosa assim que tomou uma dimensão assim fora dos padrões religiosos, né? Seja eu acho que de qualquer religião, é uma música que se popularizou, né? Uma música pop, aquela que falava: "Ah, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder". E é sobre essa passagem, né? A música aquela fala sobre esse momento. Jesus entrou em Jericó, estava passando pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Mas Zaqueu, né, embora sendo rico, tinha muita vontade de conhecer Jesus, mas não podia enxergar ele por causa que era muito pequeno, né, e havia uma multidão. Por isso ele correu à frente, né, de onde Jesus estava, correu adiante lá e subiu em uma árvore para vê-lo, porque ele deveria passar por ali, né? Jesus ia fazer aquele caminho. E Jesus, quando chegou nesse lugar, ele olhou para cima e viu Zaqueu e falou: "Apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje mesmo na sua casa." Zaqueu então desceu correndo, né, para receber ele com alegria. Vendo isso, todos murmuravam: "Ele foi se alojar na casa de um homem de má vida, né? Um publicano." Então havia muito burburinho, né? As pessoas, ninguém entendia por que ele estava ali, né? Zaqueu apresentou-se a Jesus e disse: "Eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu causei dano a alguma pessoa, a qualquer pessoa, eu vou retribuir essa pessoa com um quádruplo, né? 4 vezes mais." Jesus fala ali que ele chegou à salvação, né? Que a salvação chegou na casa. Então que estava tudo ok. E para outros, Jesus pede que abandone tudo. Então a gente deve estar atento, né? O que Jesus está pedindo para nós. Muitas vezes, eu sei como é difícil, né? Eu sei, muitas vezes a gente se indigna, se revolta com Deus, né? Porque não acontece o que a gente quer, ou porque nada dá certo, ou porque a gente perde muitas vezes um ente familiar, né? Embora eu sempre pense quando uma pessoa, né? Eu sei que é difícil perder um ente familiar, mas a gente deve, como ser racional, se preparar, né? Então, se você não tem a noção, eu vou deixar claro agora que eu, Ismael, vou morrer. Assim como tu vai morrer, assim como qualquer pessoa vai morrer, como qualquer animal vai morrer. Então eu sei que é difícil, que a gente vai sofrer, mas antes disso acontecer, a gente já deve ter aquela noção assim, ó. Eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que dizer o quanto eu amo as pessoas hoje, eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que me dedicar ao máximo, porque todos vão morrer. Então, quando Deus tira algo da gente, a gente deve respirar fundo e talvez esquecer. Tá, se for uma morte de um parente é mais difícil, mas se tiver um problema, talvez esquecer. Um problema financeiro, pega a bicicleta, sai andar na rua um pouco, 1, 2 horas, tenta esquecer isso, um problema no serviço, tenta esquecer, tenta ir ver um amigo, vou visitar um amigo, vou ir no centro espírita, vou ir na igreja, sei lá, tenta esquecer, né? Pra gente conseguir melhorar e não ter esse sentimento de revolta, porque Jesus vai querer que a gente evolua de formas diferentes, né? Então a gente deve ter que aceitar, né? Porque é pro nosso bem, mesmo que a gente não entenda, a gente deve ter aquela confiança de saber que é pro nosso bem. E como aconteceu muitas vezes comigo, que a gente pensa que aquilo não tem sentido, e no fim, depois você vai ver que, realmente aquilo havia um sentido.
E é isso que a gente deve sempre ter em mente, que se Deus nos protegeu até agora, deu tudo certo até agora, tudo que aconteceu era para acontecer, então as coisas ruins também estavam nos planos de Deus e eram para acontecer, né? Muitas vezes a gente pensa, eu encontrei minha esposa por acaso, a gente se conheceu. Nada é por acaso, né? Se você está casado hoje, se você tem tal relacionamento, se o relacionamento terminou, se tudo tem um porquê. E a gente deve buscar entender da melhor forma. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus.